Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje com um olhar especial para o IRB Brasil RE, onde as pessoas têm vindo a aportar após anúncios de grandes investidores estarem fazendo investimentos na companhia. Será que o lucro realmente importa? Antes de mais nada, vamos dar uma olhada na condição da companhia cerca de um ano atrás. Aqui. Vamos nos posicionar, um ano e meio mais ou menos, vamos nos posicionar aqui no dia 20 de 1 de 2020, aproximadamente um ano e meio atrás. A cotação da ação estava em 39,83. Depois, nós podemos verificar aqui que em 17 de fevereiro de 2020 a cotação a 33. Então nós chegamos a 19 de março de 2020 a 6,76 na cotação da ação. O que poderia ter havido para esta queda abrupta, aqui, considerando que não houve desdobramento da ação? Sem fazer qualquer julgamento da questão em si, nós podemos verificar nesta manchete da Eu Quero Investir, no site Eu Quero Investir, que é do dia 26 de 6 de 2020, que diz o seguinte: IRB, IRBR3, auditoria revela fraude de 60 milhões em bônus. A ação sobe. No UOL Economia, nós podemos verificar nesta matéria do dia 30 de 6, a seguinte manchete: IRB Brasil reforçará capital após fraude contábil. Então, como nós podemos verificar, aparentemente essa queda abrupta da cotação da companhia, que veio do patamar mais elevado para o patamar mais embaixo, por conta de a possibilidade de uma fraude contábil. De qualquer forma, em relação a esses aportes, principalmente quando investidores significativos do mercado estão comprando a companhia, estão fazendo participação na companhia, vamos dar uma olhada nos resultados da companhia no segundo semestre, aliás, no segundo trimestre de 2021 e também no primeiro semestre de 2021. A ideia é fazer uma análise bastante rápida para que a gente foque justamente naquilo que interessa e você possa tomar suas conclusões a respeito de investir ou não na companhia. Na apresentação produzida pela companhia, ela fez um destaque especial para a geração de caixa, onde ela importa que pelo quarto trimestre consecutivo houve uma geração de caixa positiva. Se você notar aqui, no segundo trimestre de 2020 houve uma geração de caixa negativa. Portanto, se nós considerarmos o terceiro trimestre de 2020 em diante, os resultados foram positivos. Então a companhia foca na geração de caixa, estando atualmente em 365 milhões a geração de caixa no segundo trimestre de 2021. No semestre como um todo, 916 milhões gerado pela companhia. Em verde você tem o caixa operacional e em destaque amarelo o caixa não operacional. Além disso, a companhia fez destaque também para o aumento da sua solvência. E o que é a solvência? Neste caso, o estado do devedor que possui ativo maior que passivo, que diz respeito à capacidade de cumprir compromissos do devedor com recursos que compõem seu patrimônio líquido. Então, nesta relação, essa capacidade de compor o seu patrimônio líquido para fins de cobrir eventuais compromissos, a companhia ela possui uma solvência total, que é essa que está em verde aqui, de 273%, ou seja, pega os compromissos
o passivo da companhia, e o seu ativo, do ponto de vista do patrimônio líquido, é 273% superior. No entanto, se nós pegarmos o regulatório, é de 176%. A companhia aqui quer sinalizar que ela tem condições de arcar com os seus compromissos. Com relação ao lucro líquido da companhia, no comparativo semestral, observe o seguinte: nós temos aqui o lucro líquido contábil e aqui o lucro líquido corrente. Por que a companhia fez essa separação? Se você olhar para o lucro líquido contábil, então a companhia no primeiro semestre de 2020, ela teve um lucro líquido negativo de 622 milhões. No entanto, se você observar, no primeiro semestre de 2021, ela teve um lucro líquido negativo de 156 milhões. Ela sinaliza aqui um crescimento positivo, do negativo maior para o negativo menor, ou do negativo menor para o negativo maior, de 466 milhões. E por que ela faz essa separação? Porque ela tem um processo chamado ressubscrição, onde ela tomou serviços seus, contratos seus, e os tornou descontinuados, embora ela tenha que cumprir com esses compromissos, esses contratos descontinuados. Então, tirando esses contratos descontinuados, que no caso aqui ela chama de run-off, então o recorrente exclui os run-offs, ela teve, nesse lucro líquido, vamos dizer assim, ajustado, um lucro líquido de 57 milhões, enquanto que no mesmo período, semestre passado, do ano passado, teria sido de 732 milhões. Então, se nós pegarmos o primeiro semestre de 2020, 732 milhões negativos, descartando os contratos descontinuados. Se teria, então, no primeiro semestre de 2021, 57 milhões positivos. A companhia que ela quer fazer uma sinalização que está colocando em ordem a sua casa e superando as questões apontadas para fins de possibilidade de fraude. Olhando para o índice combinado, onde o índice combinado aqui, nós precisamos entender da seguinte forma: se nós somarmos os sinistros, porque ela é uma resseguradora, ela fornece seguros para companhias que fazem seguros, então a gente precisa entender que ela é uma resseguradora. Então, se nós considerarmos os sinistros, as comissões e as despesas, porque isso aí está no campo que gera despesa para a companhia, e dividirmos isso pelo prêmio recebido, nós temos um índice. E esse índice tem que ser, para a companhia estar positiva, menor, tem que ser menor que 100%. E observe que nós estamos falando aqui apenas do recorrente. Então nós temos que considerar que os contratos descontinuados não estão sendo computados aqui. Neste caso aqui do recorrente, onde ela sinaliza uma melhora de 28 pontos percentuais. Então, ela está se aproximando no recorrente de 100%. Mas o ideal é que ela fique abaixo do 100%, que é a partir daí que o lucro da companhia começa a se tornar realmente significativo. Então, ela desceu esses 26,8 pontos percentuais, está aqui, em relação ao primeiro semestre de 2020. Se nós formos para o contábil, onde nós botamos aqueles contratos que foram descontinuados, então ela desce de 135 para 115,9, ou seja, é apenas 19,5 percentuais. Então ela faz duas abordagens sempre assim: eu descontinuei contratos e estou tendo um resultado que está se aproximando do ideal. Olhando para esse gráfico, que tenta expor a questão da sinistralidade, algo que para mim não ficou claro em dois documentos, tanto nesta apresentação quanto no documento que faz o descritivo, e que a companhia ela deu uma passagem muito rápida e eu não consegui achar as explicações mais ajustadas. Isso aqui me faz chamar a atenção. É o seguinte: se nós tomarmos o total da sinistralidade, que é o que está em verde, então, inclusive neste quadrado aqui em verde, no comparativo semestral, você olha que a sinistralidade total da companhia em 85%. Neste caso aqui, a companhia ainda citou que está em 85%, mas em relação ao mesmo período do ano passado,
teve um decréscimo, porque estava em 92%, então teria sido um decréscimo em 7 pontos percentuais. Eu não consegui achar o conjunto das demonstrações para realmente exemplificar. E aqui no runoff, ou seja, aqui nós temos aqueles contratos descontinuados, então é importante que a gente verifique aqui nos contratos descontinuados o que realmente isso representa no geral para a companhia. Note que a companhia no primeiro semestre de 2021 aponta 198%. Segundo a companhia, e eu não consegui também encontrar esses dados, estaria em 203 no mesmo período do ano passado, tendo então uma redução de 5 pontos percentuais. E os contratos em andamento, que é esse run-on aqui, de 78%, que neste caso cresceu a sinistralidade em relação ao mesmo período do ano passado, que estava em 75,51%. Então teria crescido aqui, aparentemente, em torno de 2,5%, o que é um significado ruim para aqueles contratos em andamento, considerando a sinistralidade. Mas, além disso, muito pouco a explicar, porque a própria companhia não faz um esclarecimento mais ajustado. E olhando agora para os ativos financeiros da companhia, nós podemos verificar que ela teve um crescimento desde dezembro de 2009, chegando a 9,1 bilhões, sendo todo esse recurso de ativos financeiros a maior parte deles. E aqui está a evolução desde junho de 2020, onde estão aplicados, 59% estava no pós-fixado, 14% vinculados com a inflação, 27% em dólar. Hoje é 45% no pós-fixado, 14% vinculados à inflação e 35% em dólar. Lembrando ainda que a companhia ela cita que 146% no primeiro trimestre de 2021, 46% do CDI e segundo trimestre de 2021, atrelado a 163% do CDI, o que é um aumento significativo na taxa de juros. No entanto, quando nós observamos aqui o resultado financeiro da companhia, nós podemos verificar esses mesmos valores. Aqui você pode ter uma visão bem mais clara, porque você tem aqui o resultado financeiro e aqui o resultado patrimonial. No resultado financeiro, nós considerando apenas aqui o segundo trimestre de 2021, note que o resultado financeiro é de 90,6 bilhões e aqui o resultado patrimonial 1,4, menos 1,4 bilhões. No total, os 99,1 bilhões atrelados aqui a 163% do CDI. Considerando a variação dos valores comparado ao mesmo período de 2020, ou seja, o primeiro semestre, variou de 4,8 bilhões no seu resultado financeiro patrimonial para 9,1, uma variação de 89,7%. Ou seja, a companhia tem um bom lastro pelo que ela vem mostrando aqui nessa apresentação de resultado. Os prêmios emitidos tiveram uma redução de 10%. A empresa entende e explica que foi pelo seu re-underwriting, ou seja, a sua ressubscrição, que é justamente aqueles contratos que a companhia acabou dando como descontinuados, ou seja, ela não vai mais trabalhar aqueles contratos, que eram contratos negativos, mas eles ainda têm duração no tempo e vão implicar ainda em custos para a companhia por um bom tempo. No entanto, ela ainda cita que teve um crescimento aqui no mercado nacional de 12%. O portfólio Brasil alterado de 45% para 56%, esse é o crescimento mencionado pela companhia, sendo que no Brasil atualmente, no primeiro semestre de 2020 era 45%, passou para 56%, com redução na sua participação no exterior, que veio de 55% para 44%. A empresa se considera robusta, com 22 bilhões de ativos, sólida, com 4,2 bilhões de patrimônio líquido, e ela é líquida, pelo que nós vimos, que ela tem um caixa de 9,1 bilhões. Então essa aqui é a apresentação da companhia, onde ela se julga uma companhia bastante robusta. Com relação à suficiência de cobertura, a salientar esse período, em especial aqui junho de 2020, se você for ver, é mais ou menos onde bate com aquelas notícias de a possibilidade de fraude da companhia. E aqui ela apresenta essa insuficiência.
No entanto, a partir de dezembro, conforme os ajustes feitos pela companhia, dezembro de 2020, dezembro do ano passado, então a companhia nos mostra aqui tendo um superávit, que é o verde mais escuro, de ativos disponíveis para garantia, e aqui está a suficiência pelo enquadramento regulatório, que é o verde mais claro. Então, hoje ela teria 644 milhões em junho de 2021 como cobertura de provisões técnicas e 336 segundo o enquadramento regulatório. A finalização do re-underwriting, que foi em julho de 2021, com índice de renovação superior a 85% dos contratos. Então, aqueles contratos que não apresentavam uma receita positiva, eles foram todos subscritos, e naqueles que foram renovados, ou seja, 85%, eles agora têm uma margem mais assegurada. Só essa aqui, ó, com melhores margens. Agora um breve sumário do que nós vimos até então. Observe então que o prêmio emitido, no total de 4,1 bilhões, considerando o primeiro semestre de 2021, e a redução de 10% em comparativo ao primeiro semestre de 2020. Além disso, o total de sinistros retidos de 2,7 bilhões e uma sinistralidade de 85%, que também nós vimos, com a melhora, segundo a companhia, de 23 pontos percentuais. E o nosso vídeo ele faz muita referência à questão do lucro, em especial para os nossos propósitos do canal, que é justamente viver de dividendos. Observe que a companhia teve um prejuízo de 156 milhões, quando comparado aos 622 milhões que ela teve no primeiro semestre de 2020. No entanto, se considerar os contratos descontinuados, run-on, a companhia ela teve um lucro de 57 milhões. A companhia sinaliza isso como uma questão positiva. O resultado do run-on, está aqui, os descontinuados, uma melhora de 936 milhões se comparado com o primeiro semestre de 2020. Um detalhe que eu acho importante, agora olhando aqui para essa coluna à esquerda, é justamente na questão do caixa, que é um dos itens que nós avaliamos aqui no canal. O caixa da companhia em 916 milhões, sendo que a companhia informa que desde 2017 a empresa não gerava caixa por 2 semestres consecutivos. Então, uma companhia que não gerava caixa, isso aqui, para quem investe na companhia, é um fator extremamente importante de ser observado conforme todos os vídeos que nós fazemos aqui de análise de papéis. E por falar em gerar caixa, vamos olhar o fluxo de caixa da companhia nos últimos 5 anos. Observe aqui a companhia, para a IRB, que em 2017, caixa negativo. 2018, caixa negativo. 2020, o recorde aqui do seu caixa negativo. Ou seja, o caixa líquido, o caixa operacional. O caixa operacional, aqui eu estou falando apenas do caixa operacional, é quando nós verificamos que para entrega de um serviço nós temos um conjunto de despesas. Se isso aqui está negativo, significa que a companhia ela não está se pagando por aquilo que ela entrega. Então é algo que já estava mais ou menos saliente. Olha aqui as variações em percentual. Então, é algo que chama atenção. Quando você vai fazer um investimento, você tem que acompanhar esses valores aqui. Porque não basta apenas que a companhia ela mencione o seu lucro. O lucro é uma parte fundamental, importante, mas será que ela está com capacidade de gerar caixa? Se nós formos ver aqui a receita líquida da companhia, ela é crescente nos últimos 5 anos. E o seu lucro líquido, vamos achar que o lucro líquido está aqui mais abaixo, veja como é que ele se comporta, né? Ele vinha numa crescente até que em 2020, então teve esse lucro líquido negativo. E aí, como o caixa lá estava negativo e aqui o lucro líquido está positivo, são coisas que começam a nos chamar a atenção. A gente precisa detalhar isso aqui no balanço para verificar se realmente essa é uma companhia que cabe a nossa confiança para fins de investimento. Então, a partir daquelas manchetes, daquelas constatações de a possibilidade de uma fraude, ela adotou essa estratégia que ela chama de CFG,
Clean Fix and Growth, e que busca limpar do seu portfólio e excluir alguns contratos com grande representatividade, porém não lucrativos, saindo de 17 contratos vultosos, sendo 4 em 2020 e 13 em 2021. Então, basicamente, você vai contar aqui, você vai ver os contratos e os tempos aqui, que eles foram, de certa forma, avaliados para fim dessas considerações da ressubscrição, que é assim que foi chamado dentro da estratégia adotada pela companhia. E aqui você pode ver, então, qual é o efeito da estratégia adotada pela companhia, que é essa que ela chama aqui, Clean Fix and Growth. Ela quer dizer o seguinte, aqui no amarelo, você está vendo, é a cauda dos negócios descontinuados. Então, esses contratos descontinuados ainda terão um bom prazo aqui de impacto sobre os recursos da companhia. Você pode ver que esses aqui mais de cima, eles são tão distintos, você pode fazer a distinção deles de forma individual, onde estão os ciclos deles. E aqui embaixo é a junção dos ciclos. Como você pode estabelecer uma linha de corte, ele se estende aproximadamente aqui até o início do segundo semestre, ou meio do segundo semestre de 2023, que é onde você pode estabelecer o momento de que eles vão parar e aí então a companhia se tornar lucrativa segundo esses parâmetros que ela nos informou atualmente. Então, voltando para a questão, que é desse nosso vídeo, que se trata se o lucro importa, no caso de qualquer companhia, mas em especial aqui nós estamos falando da resseguradora IRB Brasil RE. Lucro é fundamental, mas ele tem que ter uma compatibilidade com a geração de caixa, para só então você verificar se esse papel é um papel importante e significativo para o seu investimento. Ao tempo desse vídeo, nós podemos verificar que o IRB ele sai cotado a R$ 4,93, um crescimento de 2,22% em relação ao dia anterior, onde ele teve um fechamento de R$ 4,82. Então, nesses preços, você pode avaliar se é uma companhia interessante para o seu investimento. Não estou investindo na companhia, não está no meu radar, estou acompanhando apenas do ponto de vista contábil. Se ela se mantiver com esses números ao longo do tempo, e eles forem realmente confiáveis, talvez eu considere a possibilidade do investimento. Ao assistir a palestra sobre os resultados do primeiro semestre de 2021, eu não senti muita segurança. De qualquer forma, fica aí a informação para que você possa tomar a sua decisão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!